Tudo bem, queridos? Boa noite. Como vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um dia da nossa campanha de 31 dias de oração e hoje falando sobre um tema interessante. E eu começo porque esse tema, na verdade, é um questionamento, uma pergunta. Você ouviria essa mensagem? E o texto base para a nossa meditação de hoje é o texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, que diz: O Senhor enviou Natã a Davi. Em 2 Samuel, irmãos, capítulo 12, nós vamos encontrar ali uma das narrativas mais marcantes da história bíblica. A gente tem ali um contexto desse capítulo que é o pecado do adultério de Davi, com Batseba, esposa ali de Urias. E ele foi assassinado por ordem do rei Davi. E essa situação ela se torna ali um escândalo, E ela é descrita aí nesse livro de 2 Samuel, capítulo 11. E diz assim o texto, um dos trechinhos do texto: Porém isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. E Deus envia então a Davi um mensageiro, alguém que, diferente dos demais que estavam junto a Davi, não falaria para agradar a ele, nem obedeceria às ordens tolas de Davi. E ao ser enviado para confrontar o rei, o profeta ele tinha plena consciência de que ele estava ali arriscando a própria vida, pois tudo ia depender de como Davi ia reagir à mensagem que ele estava trazendo. Mas mesmo assim, irmãos, o mensageiro do Senhor ele foi revestido de coragem e amor. Amor por aquele que receberia ali a advertência, o próprio rei. Mesmo que não fosse fácil de transmitir a mensagem e talvez nem mesmo de aceitar essa repreensão. Mas o Espírito Santo então continua enviando Natã. Natã ele foi enviado até o rei para dar ali aquela notícia, aquele confronto a Davi, mas até hoje o Senhor envia a nós também Natã. Seja por meio do nosso cônjuge, pelo meio dos filhos, pais ou até mesmo do preletor que prega na igreja, do pastor pregando na igreja no último domingo, ou até de algum conselheiro que nos orienta ali durante a semana, em algum momento do nosso dia, da nossa vida. Nós temos ouvido a mensagem de alerta a respeito de alguma conduta pecaminosa ou imprudente que nós temos? Nós aceitamos humildemente os conselhos ou somos sábios demais para isso? Reagimos com ira ou com vingança às críticas que são feitas a nós? Nós oferecemos ali um tratamento de silêncio àqueles que se opõem a nós? Irmãos, uma família inabalável em Deus mantém a comunicação aberta e toma decisões com base na oração e no conselho bíblico, em unidade. Um lar alicerçado na rocha que é Cristo não se conduz com arrogância, mas recebe a correção com humildade e mansidão. Assim como o rei Davi, diante de uma dura repreensão do Senhor, por meio do profeta, ele baixa sua cabeça e se arrepende. Mais uma vez diz assim o texto: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor... Pequei contra o Senhor. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Irmãos, que nós estejamos prontos. E não apenas prontos, mas estejamos abertos, permitindo que as decisões no nosso lar sejam tomadas em conformidade, em unidade. Que nós estejamos prontos para recebermos a repreensão pelos nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, que nós estejamos atentos para ouvir os bons conselhos. Então reflita como tem sido a sua postura, se ela não tem às vezes afetado a comunicação do seu lar, porque isso pode gerar consequências. Então esteja pronto para ouvir os bons conselhos do Senhor através dos seus mensageiros. Que no nome de Jesus a sua família seja abençoada, guardada, e nós estejamos com os nossos ouvidos atentos aos bons conselhos do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.